Naquela noite, a chuva caía pesada sobre o telhado, cada gota batendo como se fosse um tambor, anunciando algo que eu não queria ouvir. A casa estava mergulhada em um silêncio estranho, diferente de todos os outros. Eu olhava para Carlos, mas era como se estivesse olhando para um estranho. As últimas palavras dele ainda ecoavam na minha mente. Eu enviei, Natália. Eu compartilhei. Meu corpo gelou. Por um instante não consegui respirar. Ele, o homem que dividiu 10 anos de vida comigo, tinha me exposto para desconhecidos. Meus dedos tremiam quando segurei aquele envelope com as fotos. A imagem era clara demais, íntima demais. O coração batia como se quisesse arrebentar meu peito. Você fez isso? Minha voz saiu baixa, mas carregada de um ódio e de uma dor que eu nunca havia sentido. Carlos abaixou os olhos envergonhado, incapaz de sustentar o peso do meu olhar. Eu coloquei o celular escondido, murmurou com a voz quebrada. Eu precisava, Nath. Era mais forte do que eu. Senti a sala girar. Minha raiva queimava, mas junto dela vinha um calor confuso. Um desejo proibido que me corroía. Porque no meio de tanta indignação, meu corpo reagia assim. Era como se minha mente gritasse para fugir, mas minha carne me traía. Me aproximei segurando seu rosto com força. Você me enganou, Carlos. 10 anos. E você tinha coragem de me expor assim? Ele tentou tocar minha mão, mas eu afastei. Vi lágrimas nos olhos dele. Eu nunca quis te ferir. Eu só precisava sentir. Esse desejo me consome há anos. Minha respiração ficou presa na garganta. Não sabia se gritava, chorava ou o beijava. E isso me assustava. Havia algo nele, naquele momento, que me atraía de uma forma distorcida, como se a revelação tivesse acendido um fogo perigoso entre nós. Naquela madrugada, não dormimos. Eu ficava deitada ao lado dele, mas não conseguia fechar os olhos. Cada barulho da casa parecia um sinal. O vento batendo na janela, o estalo dos móveis, tudo parecia carregar um mistério oculto. Em certo momento, jurei ouvir passos no corredor. Me levantei devagar, o coração acelerado, mas não havia ninguém. Era como se alguém observasse, rindo do meu tormento. Na manhã seguinte, o clima continuava pesado. Preparei café em silêncio. O cheiro forte preenchendo a cozinha. Carlos tentou sorrir, mas seu rosto denunciava a culpa. Nath, você pode me perdoar? Olhei fundo nos olhos dele. Perdoar? Você me usou como um troféu, como um objeto para seus amigos. Não é só sobre mim, Carlos. É sobre nós. É sobre tudo o que destruímos juntos. Ele baixou a cabeça, mas de repente, ergueu os olhos com um brilho estranho. E se você gostasse? E se, no fundo, parte de você também quisesse? Meu corpo estremeceu. Era verdade. Algo em mim se mexia. Um desejo que eu não queria admitir. O calor em minhas veias, o arrepio na pele. Eu odiava sentir, mas sentia. Cala a boca, Carlos. Gritei, mas minha voz saiu trêmula. Não confunda a minha raiva com desejo. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos em mim. Mas você sentiu ontem. Eu vi, Nath. Você não consegue negar. Afastei, mas minhas pernas fraquejavam. O dilema me rasgava por dentro. Entre o amor de esposa ferida e o desejo que queimava silenciosamente. Os dias seguintes foram um tormento. Cada vez que Carlos me olhava, eu lembrava da traição, mas cada vez que lembrava, meu corpo reagia. O ódio e o desejo dançavam dentro de mim, como fogo e gasolina. Eu tentava me convencer de que era apenas raiva, mas sabia que não era só isso. Até que, numa noite, o inesperado aconteceu novamente. O som de batidas ecoou na porta. 3 batidas secas, fortes, que cortaram o silêncio da sala. O relógio marcava quase meia-noite. Senti o frio percorrer minha espinha. Carlos foi até a porta, mas hesitou. Eu corri e abri antes que ele pudesse impedir. O corredor estava vazio. Apenas um novo envelope no chão. Peguei com as mãos trêmulas e fechei a porta rápido. Dentro mais fotos. Mas agora, havia também uma carta. Você não sabe quem realmente divide sua vida. O jogo está só começando. Olhei para Carlos apavorada. Quem está fazendo isso com a gente? Ele ficou pálido, a voz falhando. Eu não sei. Juro que não sei. Mas será que eu podia confiar? E se fosse ele o tempo todo? Ou pior, se alguém do grupo estivesse nos vigiando, pronto para transformar nosso segredo em algo ainda mais obscuro? Naquela noite, adormeci com a carta nas mãos e a mente em pedaços. As palavras ecoavam como uma maldição. O jogo está só começando. E eu sabia, no fundo, que era verdade. Minha vida nunca mais seria a mesma. Minha vida nunca mais seria a mesma.
Nunca imaginei que minha vida pudesse se transformar em um campo minado de segredos, silêncios e olhares que dizem mais do que palavras. Depois da confissão de Carlos, meu coração já estava em ruínas, mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Alguns dias depois da revelação sobre as gravações, um dos amigos de Carlos decidiu se aproximar de mim. Eu jamais teria esperado por isso. Nunca pensei que alguém teria a coragem de atravessar essa linha perigosa, mas ele atravessou. Era uma tarde abafada. Eu estava sozinha em casa, tentando colocar minha mente em ordem, quando ouvi o celular vibrar. O número era desconhecido, mas a mensagem me gelou por dentro. Eu sei que você se sente traída, Natália, mas também sei que você está confusa. Não precisa negar. Eu estive lá e sempre desejei você em silêncio. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o celular cair. Eu li e reli aquelas palavras, com uma mistura de raiva e medo. Quem ousaria me escrever assim? Respirei fundo, tentando me acalmar. Mas antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou. Não vou mentir. Não foi só o Carlos. Ele falava de você para nós. Detalhes. Mais do que devia. E eu nunca consegui tirar você da cabeça. Senti um nó na garganta. O chão parecia girar. Minhas pernas fraquejaram. Era verdade? Carlos expunha minha intimidade até nos detalhes mais pessoais? Eu não sabia o que fazer. Chorar? Gritar? Confrontar? Tudo dentro de mim queimava em um misto de ódio e curiosidade. Era como se o meu coração se partisse em 1000 pedaços, mas cada fragmento latejasse com uma estranha sensação que eu não conseguia nomear. No silêncio da sala, só consegui sussurrar: não, isso não pode ser verdade. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa, meu olhar era de fogo. Ele percebeu. Tentou beijar meu rosto, mas eu recuei. Carlos, me diz a verdade. Você falava de mim para os seus amigos? Perguntei, minha voz quase falhando. Ele congelou. O silêncio dele foi a resposta mais cruel que já recebi na vida. Seus olhos desviaram dos meus e o tempo pareceu parar. Ele começou hesitante. Eu falei algumas coisas, mas nunca pensei que chegaria até mim. Cortei, sentindo as lágrimas escorrerem, mas sem permitir que minha voz se quebrasse. Você expôs nossa vida, Carlos. Você transformou o que era só nosso em um espetáculo barato para seus amigos. Ele tentou se aproximar, mas eu dei 2 passos para trás. Havia algo em mim que ainda o desejava, e isso me revoltava ainda mais. Natália, eu errei. Eu nunca devia, mas eu não queria te perder. Eu achei que de alguma forma isso me aproximava deles. Uma fraqueza, um jogo idiota. Olhando para ele, vi um homem pequeno, perdido, tentando justificar o injustificável. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Não era apenas dor, não era apenas traição. Era uma batalha entre repulsa e uma tentação estranha, quase proibida. No dia seguinte, recebi outra mensagem. Não confie nele, Natália. Eu sei de mais coisas. Se quiser a verdade, me encontre. O medo me consumiu. E se fosse uma armadilha? E se eu estivesse sendo observada? Cada sombra parecia me espiar. Cada silêncio pesava como um segredo. Mas, contra todo o meu instinto, aceitei o encontro. Precisava de respostas. Era noite quando cheguei ao café indicado. As luzes eram baixas, e o ar carregava uma tensão sufocante. Então o vi. Ricardo, um dos amigos mais próximos de Carlos. Eu nunca o havia notado de verdade, mas agora, diante de mim, parecia um estranho perigoso. Ele sorriu com uma calma perturbadora. Eu sabia que você viria, Natália. Sentei-me, mesmo com o coração disparado. O que você quer comigo? Perguntei, tentando soar firme. Quero te dizer a verdade. Ele inclinou-se para a frente, os olhos cravados nos meus. Carlos nunca contou tudo. Ele deixava escapar. Desejos, segredos. E eu ouvi, eu sempre ouvi. Porque desde o início eu sempre te quis. Meu corpo gelou. Aquele homem falava de mim como se eu fosse uma fantasia guardada por anos. Seus olhos brilhavam com algo que eu não sabia se era paixão ou obsessão. Você é louco, sussurrei me levantando. Mas antes que eu pudesse sair, ele segurou meu braço, firme, mas sem violência. Não estou pedindo nada. Só quero que saiba que ele nunca foi sincero com você. Eu te vi chorar. Eu sei o quanto está confusa. E por mais errado que pareça, eu sinto que você também não é mais a mesma. Soltei meu braço com força, o coração em chamas. Ele tinha razão em parte. Eu não era mais
Senti um arrepio. Virei lentamente e vi, pela janela, a silhueta de alguém parado na calçada. Era ele. Ricardo. Seus olhos me atravessaram como facas, e por um segundo, não senti medo. Senti algo proibido. Meu coração se confundiu, e eu desviei o olhar rapidamente, mas não consegui ignorar o calor que subia pelo meu corpo. As coisas dentro de casa começaram a piorar. Pequenos objetos mudavam de lugar. Um porta-retrato que jurava ter deixado sobre a mesa aparecia no chão. A porta do quarto se fechava sozinha, com um estrondo que fazia meu coração quase parar. Até que, numa madrugada, encontrei o que mais temia. Uma câmera escondida, disfarçada entre os livros da estante. Minhas mãos tremiam. Quem colocou aquilo ali? Carlos ou Ricardo? No café da manhã encarei Carlos. Você tem alguma coisa para me contar? Perguntei, tentando soar firme, mas a voz saiu trêmula. Ele ergueu os olhos, confuso. O que foi agora, Natália? Já não basta tudo o que você me acusou? Eu encontrei uma câmera, no nosso quarto. Joguei as palavras como lâminas. Carlos ficou pálido, mas depois desviou o olhar, respirando fundo. Eu não sei do que você está falando, disse, mas sua voz não tinha convicção. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu não sabia se ele mentia ou se também era uma vítima. A cada dia, minha mente se enchia de perguntas sem respostas. E Ricardo era sempre a sombra por trás de todas elas. Uma tarde decidi confrontá-lo. Esperei até vê-lo no café da esquina, onde sempre aparecia misteriosamente quando eu estava sozinha. Respirei fundo, caminhei até ele e sentei à sua frente. O que você quer de mim? Disparei, sem rodeios. Ele sorriu, um sorriso calmo e perturbador. Eu só quero abrir seus olhos. Carlos nunca foi honesto com você. Ele te usa, Natália. E você sabe disso. Você está mentindo. Tentei me convencer disso, mas a firmeza da voz dele abalava minhas certezas. Ricardo se inclinou, o olhar fixo no meu. Se eu estivesse mentindo, por que você não consegue parar de pensar em mim? Engoli em seco. Minhas mãos suavam, e por um segundo desejei levantar e fugir. Mas não consegui. Havia algo magnético nele. Algo que me prendia como correntes invisíveis. Os dias seguintes foram uma mistura de confusão e tentação. Eu tentava me convencer de que era fiel ao meu marido, mas cada mensagem de Ricardo me arrancava ao chão. Você sonha comigo, não sonha? Eu vejo seus olhos me procurando. Está na hora de escolher. Às vezes, eu mesma me pegava sorrindo ao ler suas palavras e depois chorava, culpada, envergonhada. Como eu podia me sentir atraída pelo amigo do meu marido? Que espécie de mulher eu estava me tornando? O clímax veio numa noite chuvosa. Eu estava sozinha em casa. Carlos tinha saído para um compromisso. O vento batia nas janelas, e a luz oscilava como em um filme de terror. Ouvi passos no corredor. Corri para o quarto e tranquei a porta, o coração batendo como um tambor. Então ouvi um sussurro. Natália, abre a porta. Era Ricardo, eu sabia. Não perguntei como ele tinha entrado. Não gritei. Não chamei a polícia. Fiquei ali, paralisada, dividida entre medo e desejo. Minhas pernas tremiam, e minha mente gritava para eu resistir. Mas meu coração batia em um ritmo que eu não reconhecia. Quando finalmente abri a porta, ele estava lá, molhado pela chuva, os olhos ardentes fixos em mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Ele se aproximou devagar, e eu recuei até sentir minhas costas contra a parede. Você não confia mais em Carlos? Ele murmurou. E eu devo confiar em você? Perguntei com a voz embargada. Ele sorriu de novo. Você já confia? Só não quer admitir. Senti meu corpo estremecer. Era como se estivesse diante de um abismo. Se desse mais um passo, não teria volta. E naquele instante, percebi que parte de mim já tinha saltado sem olhar para trás. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a porta da frente se abriu com violência. Era Carlos. Ele entrou chamando meu nome, e o susto me fez despertar da hipnose. Ricardo recuou, mas não tirou os olhos de mim, como quem deixava uma promessa suspensa no ar. Naquela noite, quase nada foi dito, mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu não era mais a mesma mulher, e pela primeira vez em 10 anos de casamento, eu percebi que meu coração estava dividido. E a maior pergunta ecoava dentro de mim. Ricardo era um inimigo ou o reflexo do desejo que eu sempre escondi? Eu achei que o pior já tinha passado, mas estava apenas começando. Depois da revelação perturbadora sobre as câmeras escondidas, percebi que nada em minha casa era realmente seguro. O silêncio da madrugada parecia carregar segredos.
e cada sombra me fazia estremecer. Ricardo não desistia. Suas mensagens enigmáticas se tornaram mais ousadas, quase como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando. E para meu próprio desespero, comecei a sentir algo que jamais deveria. Uma atração perigosa, proibida, que me consumia em silêncio. Carlos parecia distante, frio, como se escondesse algo ainda maior. Seria ele o verdadeiro culpado por toda essa invasão? Ou estaria eu caindo no jogo maquiavélico de Ricardo? No próximo episódio, você vai descobrir até onde uma mulher pode ir quando se vê dividida entre a lealdade ao marido e o desejo pelo proibido. O que eu fiz naquela noite mudou tudo para sempre. E se você ficou curioso para saber como terminará esta história, não deixe de se inscrever-se e dar um joinha e ativar o sininho para mais vídeos. E se você quer uma parte 3, digita nos comentários parte 3. E eu te aguardo no próximo vídeo. Estou esperando você digitar parte 3.